Sem dúvida, o Brasil é a maior economia da América Latina e a nona maior do mundo. Seu produto interno bruto, PIB, ultrapassa 2 trilhões de dólares e sua população é de mais de 200 milhões de habitantes. Com um território que abrange quase metade do continente sul-americano e uma grande diversidade de recursos naturais, o Brasil é um país com um enorme potencial econômico e uma crescente influência regional e internacional. Como membro dos BRICS, o Brasil também faz parte de um bloco que representa 26,6% do PIB nominal mundial, 32,5% do PIB mundial e 41,5% da população mundial. Os BRICS são considerados os principais rivais geopolíticos do G7 e lançaram iniciativas como o novo Banco de Desenvolvimento, o Acordo de Reservas de Contingência, o Sistema de Pagamentos BRICS e a Moeda de Reserva BRICS. Mas como o Brasil se tornou uma potência regional e global? Quais fatores históricos, políticos, sociais e culturais explicam seu desenvolvimento econômico? O Brasil é um país com uma grande diversidade geográfica, climática, étnica e cultural. Seu território abrange quase metade do continente sul-americano e tem fronteiras com 10 países. Sua extensão permite uma ampla variedade de recursos naturais, como minerais, petróleo, gás, água, biodiversidade e terras agrícolas. Esses recursos foram aproveitados pelo Brasil para impulsionar seu desenvolvimento econômico e sua inserção internacional. O Brasil é um dos principais produtores e exportadores mundiais de produtos agrícolas, como soja, café, açúcar, carne, frutas e sucos. Também possui uma indústria diversificada que abrange setores como automotivo, aeronáutico, siderúrgico, petroquímico, têxtil e eletrônico. Além disso, possui um amplo mercado interno que estimula o consumo e a demanda por bens e serviços. O Brasil tem participado ativamente de organizações internacionais e regionais que regulam o comércio, a cooperação e a segurança. É membro fundador do Mercosul, da União de Nações Sul-Americanas, a Unasul, do Grupo dos 20, o G20, do Grupo dos BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, e do Fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico, a APEC. Além disso, tem buscado ter uma maior influência política no cenário global, defendendo os interesses nacionais e dos países em desenvolvimento. O Brasil foi colonizado por Portugal do século XVI ao século XIX. Durante esse período, a economia brasileira baseou-se na exploração de recursos naturais para atender às demandas do mercado europeu. O primeiro produto extraído foi o pau-brasil, uma madeira utilizada para tingir tecidos. Em seguida, foi estabelecido o cultivo da cana-de-açúcar, que se tornou o principal produto de exportação por mais de um século. Posteriormente, foram desenvolvidos outros ciclos econômicos baseados em ouro, diamantes, algodão e cacau. A mão de obra utilizada para essas atividades foi principalmente indígena e africana escravizada. Os indígenas foram submetidos ao trabalho forçado pelos colonizadores portugueses e pelos missionários jesuítas. Africanos foram trazidos em massa do século XVI até meados do século XIX para trabalhar em plantações, minas e cidades. Estima-se que cerca de 4 milhões de africanos foram levados ao Brasil durante o período colonial, o que gerou uma grande diversidade étnica e cultural no país. A independência do Brasil ocorreu em 1822, após uma série de eventos políticos que envolveram Portugal, França, Inglaterra e as elites locais. O gatilho foi a chegada da família real portuguesa ao Brasil em 1808, fugindo da invasão napoleônica. O rei Dom João VI estabeleceu sua corte no Rio de Janeiro e levou o Brasil à categoria de Reino Unido a Portugal. Isso provocou o descontentamento dos portugueses, que exigiram o retorno do rei em 1820. Dom João VI concordou em voltar, mas deixou seu filho Pedro como regente no Brasil. Pressionado pelos brasileiros que queriam ter sua autonomia, Pedro proclamou a independência em 7 de setembro de 1822, tornando-se o primeiro imperador do Brasil. O café foi o produto que impulsionou o desenvolvimento econômico do Brasil durante o século XIX e início do século XX. Seu cultivo teve início no nordeste do país, mas se expandiu rapidamente para o sul, especialmente para os estados de São Paulo e Minas Gerais. Esses estados se tornaram os principais produtores e exportadores de café do mundo, controlando o mercado internacional e acumulando grandes fortunas. O café também estimulou o crescimento demográfico, a urbanização, a imigração europeia e asiática, a construção de ferrovias e a diversificação agrícola.
A industrialização do Brasil teve início no final do século XIX, mas acelerou nas décadas de 1930 e 1940, sob o governo de Getúlio Vargas. Esse processo se baseou na substituição de importações, ou seja, na produção nacional de bens que antes eram importados do exterior. A substituição de importações foi possível graças à intervenção estatal, que protegeu e estimulou a indústria nacional por meio de tarifas, subsídios, créditos e empresas estatais. Também foi favorecida pela crise mundial de 1929 e pelas guerras mundiais, que dificultaram o comércio internacional. A industrialização por substituição de importações concentrou-se em setores leves, como têxtil, alimentício e metalúrgico. No entanto, também foram desenvolvidos alguns setores pesados, como siderúrgico, petroquímico e elétrico. A indústria brasileira concentrou-se principalmente no sudeste do país, especialmente em São Paulo e Rio de Janeiro. Isso gerou um desequilíbrio regional entre o centro industrializado e as periferias agrícolas. A economia brasileira enfrentou diversas crises econômicas e financeiras ao longo de sua história. Algumas das mais importantes foram a crise do café. Ocorreu entre 1929 e 1933 como consequência do colapso do mercado internacional de café devido à superprodução e à queda da demanda devido à Grande Depressão. O governo brasileiro tentou sustentar os preços do café por meio da compra e queima de excedentes, mas isso gerou um déficit fiscal e uma inflação crescente. A crise da dívida externa ocorreu entre 1982 e 1984 como consequência do aumento das taxas de juros internacionais e da queda dos preços das commodities devido à recessão global. O governo brasileiro não conseguiu pagar seus compromissos com credores externos, bancos comerciais e organizações multilaterais e teve que renegociar sua dívida em condições desfavoráveis. Os choques do petróleo ocorreram em 1973, 1974 e em 1979 e 1980, como consequência do aumento abrupto no preço do petróleo pelos países produtores, OPEP. O governo brasileiro teve que aumentar suas importações de petróleo para suprir a demanda interna, o que gerou um déficit comercial e pressões inflacionárias. O governo brasileiro adotou diferentes políticas econômicas para enfrentar as dificuldades econômicas pelas quais o país passou. Algumas dessas políticas foram: o Plano Real. Foi implementado em 1994 pelo governo de Itamar Franco e continuado pelo governo de Fernando Henrique Cardoso. Consistiu em uma série de medidas para estabilizar a economia e controlar a inflação crônica que afetava o país há décadas. Entre essas medidas destacam-se a criação de uma nova moeda, o real, o ajuste fiscal, a abertura comercial, as privatizações e as reformas institucionais. O Plano Real conseguiu reduzir a inflação de quase 5.000% ao ano em 1994 para menos de 10% em 1998, além de aumentar o crescimento econômico e o investimento estrangeiro. O Plano de Aceleração do Crescimento, PAC, foi lançado em 2007 pelo governo de Luiz Inácio Lula da Silva e continuado pelo governo de Dilma Rousseff. Consistiu em um conjunto de medidas para impulsionar o desenvolvimento econômico e social do país por meio do aumento dos gastos públicos em infraestrutura, energia, moradia, saneamento, transporte e educação. O PAC buscava melhorar a competitividade do país, gerar empregos, reduzir as desigualdades regionais e ampliar o mercado interno. O ajuste fiscal foi iniciado em 2015 pelo governo de Dilma Rousseff e aprofundado pelo governo de Michel Temer. Consistiu em uma série de medidas para reduzir o déficit fiscal e a dívida pública do país, que havia aumentado devido à queda da receita, à recessão econômica e aos gastos extraordinários decorrentes da crise sanitária e social. Entre essas medidas, destacam-se a aprovação de uma regra que limita o crescimento dos gastos públicos, o teto de gastos, a reforma trabalhista, a reforma previdenciária e o corte de subsídios e programas sociais. O Brasil é um país com uma grande disparidade regional em termos econômicos, sociais e ambientais. De acordo com os dados do IBGE, em 2019, o PIB per capita do estado mais rico, São Paulo, era quase 5 vezes maior do que o do estado mais pobre, Maranhão. Além disso, o Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, do estado mais desenvolvido, Distrito Federal, era 0,850, enquanto do estado menos desenvolvido, Alagoas, era 0,683. Essas diferenças refletem as diferentes condições históricas, geográficas, culturais e institucionais que têm marcado o desenvolvimento regional do país.
A disparidade regional no Brasil tem um impacto negativo no desenvolvimento econômico do país, pois gera ineficiências, desequilíbrios e conflitos. Por um lado, implica uma subutilização dos recursos humanos e naturais disponíveis nas regiões menos desenvolvidas, que poderiam contribuir para o crescimento econômico nacional se fossem oferecidas melhores oportunidades de educação, saúde, infraestrutura e financiamento. Por outro lado, implica uma concentração excessiva da atividade econômica nas regiões mais desenvolvidas, o que gera problemas de congestionamento, poluição, violência e desigualdade social. O Fundo Monetário Internacional, o FMI, é uma organização internacional que tem como objetivo promover a cooperação monetária, a estabilidade financeira, o comércio internacional e o crescimento econômico entre seus países membros. O FMI oferece assistência financeira aos países que enfrentam problemas de balança de pagamentos ou crises financeiras em troca da implementação de programas de ajuste macroeconômico acordados com o organismo. O FMI teve uma relevância significativa na economia do Brasil desde a década de 1980, quando o país foi afetado pela crise da dívida externa e teve que recorrer ao organismo para obter empréstimos e renegociar sua dívida. O FMI impôs ao Brasil uma série de condições para conceder os créditos, incluindo a redução do gasto público, o aumento de impostos, a desvalorização da moeda, o controle da inflação e a liberalização do comércio e do mercado financeiro. Essas medidas tiveram um impacto social negativo, provocando recessão, desemprego, pobreza e protestos. O FMI também interveio na economia do Brasil na década de 1990, quando o país sofreu as consequências dos choques externos e das crises financeiras internacionais. O FMI apoiou o Plano Real e concedeu vários empréstimos ao Brasil para ajudá-lo a manter a estabilidade econômica e financeira. No entanto, o FMI também exigiu que o Brasil adotasse medidas adicionais para fortalecer sua posição fiscal, como a reforma da Previdência, a reforma tributária e a reforma administrativa. A inflação é o aumento generalizado e sustentado dos preços de bens e serviços em uma economia. A inflação tem efeitos negativos sobre o poder de compra da população, poupança, investimento, crescimento econômico e distribuição de renda. A inflação também afeta a competitividade externa de um país, tornando seus produtos mais caros em comparação com os de outros países. A economia brasileira enfrentou episódios de alta inflação desde a década de 1950, mas foi especialmente grave nas décadas de 1980 e 1990, quando o país passou por um processo de hiperinflação que chegou a superar os 80% mensais em 1990. A hiperinflação foi causada por vários fatores, como déficit fiscal crônico, financiamento monetário dos gastos públicos, choques externos, expectativa e inércia inflacionária. A hiperinflação foi controlada com o Plano Real em 1994, que conseguiu reduzir a inflação anual para um dígito em 1998. Desde então, o Brasil manteve uma inflação relativamente baixa e estável, graças à adoção do regime de metas de inflação em 1999, que confere ao Banco Central a responsabilidade de atingir uma meta de inflação estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional. O Banco Central utiliza a taxa básica de juros, a Selic, como principal instrumento para influenciar expectativas e comportamento dos agentes econômicos. O Brasil é um país de grande importância econômica global, porém também enfrenta desafios históricos e contemporâneos significativos. Sua economia passou por ciclos de crescimento e crise, baseados na exploração de recursos naturais e em processos de industrialização e modernização. Para superar as dificuldades econômicas, o Brasil adotou diversas políticas de ajustes com resultados mistos. O Brasil possui um enorme potencial econômico e social, mas precisa lidar com problemas estruturais que limitam seu desenvolvimento, como disparidades regionais, dependência externa, rigidez fiscal, baixa produtividade e corrupção. Para isso, são necessárias reformas profundas que promovam maior integração, equidade, diversificação e participação. Agora é a sua vez. O que você pensa sobre as políticas econômicas que o Brasil implementou para enfrentar as crises econômicas e financeiras? Você acredita que foram eficazes ou contraproducentes? Que medidas você acha que o Brasil deveria adotar para reduzir as disparidades regionais e promover um desenvolvimento mais equitativo e integrado entre suas diferentes regiões? Quais setores produtivos você gostaria que fossem mais desenvolvidos em sua região? Você sabe, pode deixar suas respostas nos comentários. Se você gostou do vídeo, dê um like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sino para não perder nosso conteúdo. Um abraço e até o próximo vídeo.